Salve pessoas, eu sou Edson Franco, editor-chefe da revista Isto É, e hoje eu tive a honra e o prazer de ser convocado para fazer uma entrevista do Isto É Gente com um cara que é escritor, é palestrante, é surfista, mas acima de tudo é o cara que colocou o Rio de Janeiro no mapa do rap mundial. Eu tô aqui com o Gabriel, o Pensador. Valeu. Está lançando um disco agora, né, o Antídoto para Todo Tipo de Veneno. É muito legal, né? Sou daqueles entrevistadores que ouvem a obra dos autores. Aqui, ô Gabriel, muito obrigado. Edson, obrigado também. Por esse tempo de conversar com a gente, cara. Mas assim, você já me explicou que você não ficou... o disco anterior era de 2012, né, o Sem Crise, e aí nesse tempo todo você lançou vários singles, etc. E agora volta 11 anos depois com um álbum. Na sua avaliação, a galera tá com mais saco pra curtir álbum? Pois é. Bom, primeiro também agradeço, prazer estar aqui contigo. Tô sendo muito bem recebido, já batemos um papo. Eu que fui estudante de jornalismo, fiquei só no comecinho ali, mas eu admiro muito a profissão de vocês e através da minha mãe, Belisa Ribeiro, eu já curtia. E a gente tá aqui comunicando o meu novo filho, né, que nasceu, porque o álbum tem isso, é diferente dos singles, né, não adianta. O single eu também fiz várias músicas importantes nesse período, depois do último álbum. Eu fiz o Chega, Tô Feliz Matei o Presidente 2, Fé na Luta, Muito Orgulho Meu Pai, músicas que eu amo, assim, e muitas outras, e com muitos com convidados legais, Maneva, Ivete, Cintia Luz, Ponto de Equilíbrio, muita coisa legal, que a galera que não conhece pode até pesquisar, tá tudo lá, mas são singles. E porque você perguntou, eu acho que naquele momento do Sem Crise, que foi meu último álbum, que virou já para 2013, assim, quando eu fui trabalhar esse álbum, eu acho que as pessoas tinham perdido o interesse pelos álbuns com o fim do disco físico e estavam muito nessa coisa rápida, do avulso, da música nova de alguém, uma música, e não tinham esse carinho com os álbuns. E eu senti isso naquele álbum, que tocou muito o Solitário Surfista, a música que eu fiz com o Benjor. Teve o Linhas Tortas, que eu adoro, que fala da gente que gosta de escrever e dos professores. Mas as outras ficaram assim meio em segundo plano, eu senti pena, porque tinha lá o Carlinhos Brown, Nando Reis, Coisas Legais, Rogério Flauzino, Afro Reggae. Mas enfim, eu achei que até que eu poderia ter lançado singles com todas essas músicas e ter tido um outro resultado naquele momento, porque o álbum ficou meio perdido. Senti isso. E aí assumi também o caminho dos singles junto com todo mundo. Falei, o público quer isso, eu também gosto, vamos fazer. Só que eu acho que deu uma saudade do álbum, e eu também notei isso, que as pessoas estão com mais saco. As pessoas voltaram a, talvez até sentir falta de parar para ouvir um álbum, mesmo agora entendendo que é digital, mas tem um conceito de um álbum, um projeto que tem um momento musical daquele artista, que pode cair num ritmo, numa música, num outro ritmo, numa outra, mostrar uma versatilidade musical e de ideias e de temas, e não ter que vir com um de cada vez. É bem diferente, né? Bem diferente. Sim, e a gente vê na música brasileira mais contemporânea, assim, uma tendência que vem crescendo de a galera lançar vinil mesmo, assim, né? Lançar o LP, né? Às vezes Marina Sena, Duda Beat, um monte de gente nova que tá lançando disco em vinil. Tem alguma chance de Antídoto para Todo Tipo de Veneno? Não, porque a gente não pensou nisso antes, e acho que agora não seria o caso. Eu, pelo menos, posso estar mal informado, mas as últimas informações que eu tive do mercado de vinil é que era muito demorado, por falta de matéria-prima e a procura maior do que a capacidade das fábricas e tal, porque tem gente fazendo. Mas a gente não planejou isso, realmente. Não planejou, não vai fazer. Quem sabe um dia uma edição especial, mas não está nos planos. Beleza. E você falou sobre esse conceito de álbum, e um conceito muito legal do álbum, desse seu novo álbum, é essa coisa de misturar um monte de gente, um monte de parceiro, um monte de produtor, o que dá uma variedade muito grande, tanto em termos de texturas, quanto em termos de ritmos, etc. Isso já estava desde a concepção pensar nessa gama maior, assim. Também não foi nada muito pensado, não. Esse álbum ele foi sendo construído sem prazo e muito naturalmente, no sentido assim de trazer os temas que eu sentia que eu queria dividir com as pessoas e as experiências que foram acontecendo musicalmente. Por exemplo, o Dre Beatmaker
é um cara que é meu DJ, hoje ele também tem outros projetos, então eu também tenho outro DJ, que é o Chris Rock, que tá tocando mais com a gente na estrada, mas o Dre ali naquele momento, ele era meu DJ, mostrava alguns beats, coisas bem interessantes, mais trap, mais modernas, pesados também, fortes, e eu tinha escrito bastante coisas durante a pandemia, tinha voltado a escrever bastante coisa ali nesse momento pós-pandemia, e comecei a brincar, meio que um laboratório ali com alguns beats do Dre. Quando isso parou no estúdio do Kevin, por alguma razão, que o Kevin já é um parceiro que fez uma música que eu adorei a sonoridade da produção do Vamos Aí, que foi feita na pandemia, eu convidei a Gabs e o Ponto de Equilíbrio para gravarem comigo. O Kevin, eu já tinha feito algumas outras coisas com ele, é um cara muito jovem, agora ele está com 27, mas ele começou muito jovem e se destacou muito, muito cedo, antes dos 20 anos de idade, assim, ele já estava sendo falado e eu conheci ele uns anos atrás. Ele me convidou para centralizar esse trabalho no Malibu Studio. E a gente levou esses beats do Dre, o Kevin começou a fazer outros beats, outras ideias, me mostrou, e eu também recebi outras contribuições, né, de outros, o Papatinho, Kaique, DJ, André Gomes, uma faixa que eu já tinha na manga ali, o Sam The Kid mandou uma lá de Portugal. Então entraram esses produtores, como você falou, isso vai gerando uma gama de caminhos diferentes, de soluções diferentes. E aí o Kevin trouxe uma unidade, né, sonora, de qualidade, de mixagem e tudo, destacando o Renatinho Bolonha, um engenheiro de som que é excelente. Foi um reencontro. Um cara que trabalhou no meu álbum Quebra-Cabeça, o terceiro álbum, como engenheiro de gravação e mixagem. E ele tem a voz dele na música 2345678, que era o técnico de som, que vamos fazer essa, o Renatinho vai fazer. Ela casou com um delegado de polícia, que é o número, então tá lá o Renatinho. E aí, de repente, eu reencontro no estúdio. E aí, quando você falou do álbum, mais no sentido do resultado, quando conseguir juntar várias pessoas para atingir um resultado, não sei o quê, eu pensei num outro lado, que é um lado legal pra caramba, apesar de eu ter feito ele, não assim, num lockdown, no lockout, que a gente chamava, de parar 3 meses o estúdio e ficar ali. Não, foi feito com intervalos, eu fazendo shows e tudo, mas é um projeto feito, de certa forma, por um time, que tem ali os principais ali que estão mais o tempo todo, e tem esses colaboradores. E essa energia que fica ali transformada em obra musical, de amizade, de parceria, isso é muito legal também. Quando você começou a pergunta, eu levei mais até para esse lado, sabe? Que bom poder, outra vez, ter um time. E aí depois a coisa ainda se expande aqui com a Central Sonora, nosso escritório, as pessoas que fazem a arte, as pessoas que fazem os clipes. Então cria um sentimento legal em volta do trabalho, né? Tem uma coisa que... Mas até para ficar um pouco mais claro para mim, assim, tudo nasceu com essas batidas do Dre que você levou pro Kevin, já com letra em cima, já com vocais, alguma coisa assim, e aí os produtores já tinham coisas suas com eles, também foram adicionando esse trabalho. Posso descrever melhor. O Kevin tava ali de portas abertas com um estúdio maravilhoso, e ele com a capacidade que eu já conhecia de me motivar e porque é muito solitário o projeto. Se eu pegar vários beats de vários caras e várias letras, eu posso ficar 10 anos ali em casa, viajando e tendo um produtor falando, vamos gravar, vamos marcar, é diferente. Tem um parceiro ali dirigindo a coisa junto ali, de certa forma, né? O Kevin foi esse cara. O Dre é um cara que veio da Baixada Fluminense, foi morar na Rocinha, hoje tá morando no Vidigal. Ele é muito, muito proativo com ideias culturais e sociais. Ele ensina pessoas a fazer beats, elas que não têm equipamento, ele fornece equipamento. Agora não sei como é que tá, porque ele saiu da Rocinha, mas na Rocinha ele tinha um projeto gratuito para essa galera. E a gente gravou vozes na Rocinha, nessas primeiras vozes guia, nesses beats dele, levou e mostrou pro Kevin. Ele falou, pô, grava aqui no meu estúdio, faz a boa aqui, se quiser vem pra cá. Meio que convidando mesmo, assim. E acabou virando isso que eu te falei. Em relação aos outros produtores, o André Gomes é uma música que eu já tinha feito com ele, chamada Obrigado Mar por Isso Tudo, e tinha sido usada um trecho numa abertura de um programa do canal Uhu, com o Ian Sondal, que era um menino, um surfista menino, criança. Hoje ele já é um garotão de, sei lá, deve estar com quase 20, 18, 17. Eu já encontro às vezes no mar. E essa música tem uma história com esse programa deles, na época. Só que ela ficou ali guardada, a música inteira, ela ainda estava ali
pra eu usar um dia. Eu queria fazer alguma coisa caprichada com essa música. Mesmo se fosse um single, eu tinha uma ideia de tava guardado assim as 7 chaves pra fazer uma coisa legal com ela. E depois eu achei que a ideia que faltava aconteceu lá no Havaí. Da segunda vez na vida que eu fui ao Havaí, acabei surfando ondas gigantes. E eu conheci esse cara que é o Makua Hotman, que é um big rider famoso, um cantor também, assim, a exemplo do Bela Jack voz. Johnson, dos caras que gostam de surfar e cantar. Ele também tá focando na carreira da música. E aí eu o convidei para gravar uma parte, criar uma parte e gravar na música. Obrigado, Mar, por isso tudo que tava sendo ali já feita, essa né? sua segunda visita ao Havaí, vocês já se conheceram, já fizeram um som juntos, Ah, alguma tá, coisa? tem esse detalhe. Eu conheci o Makua num show aqui no Parque Ibirapuera da Festival Alma Surf, que era um festival grande da revista Alma Surf na época. E o Makua fez o show dele, eu fiz o meu depois. E ele entrou e cantamos o Bob Marley e tal. Então a gente se conheceu rápido nesse dia. E eu sabia que era o Makua, que era... Tem também um lance que ele é filho do Fast Ed, que é um cara, o Black Trunk lá, das antigas e tal. Então eu lembrava que eu conheci o Makua. Quando eu fui pro Havaí dessa vez, em 2020, eu entrei em contato com o Igor Lidantas, que é amigão deles, e pra estar junto com os locais e tal, não sei o que lá. E aí a gente fala de música. Pô, lembra que você cantou no meu show? É verdade e tal, não sei como é que tá e tal. Aí ele falou, pô, tô fazendo mais música agora. Eu vi que ele tava focado na música. E eu lembrei dessa música. E falei, cara, vamos fazer uma parada lá e tal. Aí a gente foi pro estúdio em Honolulu e ele gravou a voz dele. Essa, então, um exemplo de uma música que já existia. Sim, sim. E uma outra que já existia, um pouco antes desse momento, Kevin, Dre aí, tem uma que já existia também, que já estava sendo feita com um papatinho, que é o Burn Babylon, que eu gosto pra caramba, pô, tava lá guardada, assim, pra lançar um dia, como um possível single, talvez, né? É coisas que a gente vai fazendo às vezes, assim. E aí, nós juntos tivemos a ideia de chamar o Elinho Bentes agora, já na hora de fazer o álbum, que é o vocalista do Ponto de Equilíbrio. E então as coisas vão... É um quebra-cabeças mesmo, né? E aí eu juntei coisas que já estavam prontas, como a outra que eu te falei, que foi feita quando o disco estava acabando, né? Que é o Firme e Forte. Firme e Forte. A música que surgiu de repente. Você lembra de outro momento da sua carreira em que você tenha colocado no mesmo álbum tantos reggaes ou assimilados, assim? Não, eu sempre adorei. Essa tem uns 3, né? Tem o Liberdade, que é reggae mesmo, com porra, batera tocada, o baixão, que eu adoro ali, que é a música com o Armandinho. A gente tá um tempão pra fazer uma música junto. Chegou a fazer meio que um rascunho que a gente não gostou muito uma vez. E virou amigo, já tinha conversado, trocado outras ideias e tal. Uma vez que eu participei no show dele, 2 vezes, brincando, fazendo... Mas a gente queria fazer uma coisa bem feita. Aí dessa vez ele me entregou um reggaezão, aquele groove, aquele mantra, né? Era um mantra, assim, com um refrão já. E trocou uma ideia comigo. Falou, pô, cara, essa juventude hoje, a galera tem tanto potencial, tem tanta coisa que podia ser valorizada numa letra, a gente podia realmente falar disso e tal. E ele veio com essa primeira ideia da juventude, da visão, né? Da visão, possível visão da juventude, da consciência e tal. E ele veio com aquelas palavras no refrão, juventude, liberdade, consciência, juventude, fé. E aí eu fiquei com esse dever de casa e mostrei pra ele umas ideias, ele gostou, então eu meti a caneta lá e a gente já tem um plano de lançar o clipe dela no verão. Essa música vai ser um destaque do álbum também. E aí, falando de reggae, tem o Obrigado Mar por Isso Tudo, o André Gomes, que é um cara muito eclético, baixista, né? Além de tudo, de produtor, multi-instrumentista, ele é fera no baixo. E tem essa levada gostosa ali, que pra mim foi legal poder fazer o vocal. Como é que é? Um dia de surf. Cura qualquer estresse. Quem aprende isso ainda novo nunca mais envelhece. O surfista é criança e a prancha é brinquedo. Não importa a idade, nunca é tarde nem cedo. Enfrentei o meu medo, descobri minha coragem, encarei o horizonte e comecei a viagem. O amor e a fé são a minha bagagem. Eu me encontro com Deus quando vejo a paisagem. Eu gosto dessa levada, né? Sim, mais sincopado. Eu gostei dessa música pra caramba, assim. Tem uma outra que eu acho que vai virar desse disco, com certeza, que é o Cachimbo da Paz 2. E é uma que me deixou
especialmente curioso a respeito das parcerias que estão ali. Aham. Né? O Xamã, com um diálogo com você, com um discurso que ele tem muita autoridade para fazer. Verdade. Né? É. E o Lulu Santos entrou com aquele toque, Cara, com aquela essa brisa. foi uma ousadia minha, né? Sugeri primeiro pro Lulu da gente fazer uma nova versão, né? Uma outra música, o Cachimbo da Paz 2, uma continuação. E ele não teve dúvidas que poderia falar, ó, será? Né? Mas não, ele falou, vambora, vamos fazer. E eu muito curioso para ver o que viria dele de refrão, e fui começando também a minha história ali. E a solução seria para trazer de novo o personagem que já tinha morrido, que era o velho indígena que mataram na prisão, foi achar a fórmula da ressurreição. Então eu encontrei um livro sagrado com uns enigmas. E eu precisava de um xamã, de um pajé. Sim. E aí eu lembrei do xamã na letra, cara. Fazendo, vou chamar um xamã, não sei o quê. E o xamã é um rapper dos mais talentosos que surgiram nos últimos anos aí. E a gente tinha se cruzado já na pandemia. Primeiro, não sei o que veio primeiro, mas acho que primeiro foi uma live, aquelas lives que a gente fazia pro YouTube, de Dia dos Pais, que eu fiz, super emocionado, que meu pai tinha falecido. Eu fiz uma coisa... Porque no Dia dos Pais eu não queria nem ficar na deprê. Eu falei, não, vamos fazer uma live em homenagem aos pais e chamar pessoas que têm histórias com seus pais e não sei o quê. E ele tinha uma história, uns versos que falou também, abriu lá o coração e tal, e mandou um vídeo. Então os artistas mandaram vídeos. Os artistas falavam dos seus pais ou dos seus filhos, né? Então mandavam vídeos. Eu chamei a Maria Luísa Jobim, o Davi Moraes também, emocionadíssimo. E aí mandou um recado pro meu filho, que era Davi. E aí a gente fez uns vídeos bem legais ali. Agora tem até o Zico, porque o meu pai era tricolor, mas eu virei flamenguista por causa do Zico. Sei lá, eu fui inventando umas coisas de homenagem aos pais. E foi muito legal a live. E aí eu participei de um show do Xamã no Drive-In, que foi uma tentativa que não vingou tanto, mas durante a pandemia, quando resolveram abrir para as pessoas poderem assistir ao show dentro do carro. Eu fui, a gente se cruzou ali. Resumindo, um cara que veio, foi muito maneiro, a gente se aproximou mais, e a letra do Cachimbo da Paz tem realmente ele... A gente queria trazer não só o tema da maconha, do tráfico, da hipocrisia, da ansiedade, tudo que tem ali na história, mas também a questão indígena com mais força nessa versão 2, e o Xamã tá envolvido mesmo com essas causas diariamente, e a gente conseguiu fazer uma música à altura do Cachimbo, que para mim é um clássico, a gente adora cantar no show sempre, e a galera curte muito, e o Kevin também é autor, o produtor do disco também é autor, teve uma busca por um beat ideal, porque o que eu fiz foi uma fórmula semelhante, o refrão, até nem precisei pedir isso pro Lulu, mas ele já veio com uma ideia que é um refrão que alivia, é um refrão gostoso, mesmo que era o Maresia, é uma fórmula parecida. E uma história contada também, que eu propositalmente fiz propositadamente? Sim. Propositadamente. Eu fiz fiz frases longas, que, enfim, tem uma semelhança com a original, o flow que eu criei e tal. Só que a gente queria um beat diferente, um beat moderno. E essa foi a parte mais delicada ali de achar esse beat ideal. E o Kevin conseguiu com a ajuda da minha mulher, a Gabi, porque ela é muito sincera e ela acompanha tudo e tal, me ajuda no trabalho também. E ela viu, a gente tinha dois caminhos, um que era mais old school, de beat, assim, e outro que era o mais, uma levada meio trap, meio moderna, pesadão, e que não tava bom ainda. E a gente tava quase aceitando ficar nesse aqui. Não, mas esse aqui já tá melhor, tá soando bem. Aí ela, não, mas insiste no novo, que o novo vocês vão... Essa vai ser a grande sacada, trazer um beat novo, contar a história. E ela botou uma pilha que a gente foi recomeçar do zero esse beat, quando já tinha até o refrão do Lulu feito, mas que encaixava com outras mudanças de beat e tal. E, enfim, foi um trabalho bem lapidado, bem... Até o último momento ali do álbum eu cheguei a refazer uma voz, porque para trocar algumas palavras que eu queria na letra, e eu
descobri que a voz estava muito suave, contando a história. No país da hipocrisia, era assim. Aí eu cheguei com outra parada. Falei, não, deixa eu fazer a voz inteira. É o Renatinho. Aí ele já fala, pô, sabia. Porque eu sou muito caprichoso e gosto de gravar. Então, às vezes, eu falo, pô, essa palavra aí não tá muito boa. E ele também é muito, muito perfeccionista. Aí, então, vamos lá emendar essa palavra que é dicção. Aí eu falo, pô, deixa eu fazer a frase inteira. Aí eu já vi tudo. Aí, pô, mas tá ficando melhor. Hoje o flow vai melhorar. Então vou fazer essa parte inteira. Vou fazer a música inteira. Aí a gente curte também. Mas o Lulu, quando ele mandou a parte dele, já mandou, inclusive, com aqueles vocaizinhos de fundo, assim, mandou completinho. Não, ele foi lá gravar com a gente, né? Aí ele gravou a guitarra e tal. E ele, aí na hora vai experimentando também esses detalhes das dobras, né? As coisas. Mas isso... Se a gente fosse zerar o beat, mudar a harmonia, mudar muito sim, talvez tivesse que gravar de novo. Mas a gente fez essas mudanças na estrutura mais do beat mesmo, de uma forma que aproveitou. Foi uma surpresa boa pro Lulu também. Ele gostou, a música estava boa, estava bem, bem gostosa, mas de repente veio muito mais moderna, mais pesada com aqueles bumbos. E ele também gostou da música. A brisa dele ficou mais sensível ainda, né? É mesmo. No meio dessa história. Falando especificamente dessa música, você citou desse projeto de fazer vídeos para tratar de um trauma, que é o luto, né? E eu tive também o caso, perdi minha cachorrinha, por exemplo, na pandemia, que era só morávamos nós dois em casa, e foi uma tragédia, assim, né? Além de ter feito esse vídeo, como você trabalhou a morte, a perda do seu pai, cara? Cara, difícil tentar explicar, né? A família é bem unida ali, os irmãos, eu tenho 2 irmãos, já falei, acho que a gente não estava no ar ainda, né? Hoje, no dia da gravação da entrevista, é aniversário do meu irmão por parte de mãe, que é o Thiago Mocotó, que é um grande artista, sou fã, toca comigo na minha banda, mas também tem o trabalho dele, compõe, e é filho da minha mãe com o jornalista Tarcísio Baltar. O meu pai, que era médico, Miguel Contino, ele também casou de novo, então eu tenho mais 2 irmãos lá, a Joana e o Fernando. Eu tenho uma família muito unida que entendeu, a gente teve que aceitar, foi um processo doloroso, mas ele estava sofrendo cada vez mais, foi um enfisema. Então a gente foi se adaptando à ideia da ausência dele, se preparando de certa forma, uma coisa que é difícil falar assim, parece que foi super difícil, claro, mas esse amor da família... foi importante demais. Ele faz muita falta porque era muito carismático, carinhoso, engraçado. Então hoje, quando a gente vai tirar uma foto, a gente lembra dele que ele fazia, brincava na hora da foto. Pequenos detalhes, né, cara? Dá uma pena. Ele era muito coruja também, ele estaria muito orgulhoso agora com um álbum novo, com coisa, ele era mó barato. E eu tenho fãs que, volta e meia, como ele atendia muita gente, era oftalmo. Eu tenho muitos fãs que aparecem às vezes, pô, seu pai foi meu médico, fui lá uma vez, ou então, sabe, umas histórias. Então, ele tá presente de outra maneira, né? Tá presente com certeza, porra. A gente não entende muito essa coisa do que tem depois, mas ele tá aí, tá com a gente, tá? Segue presente. Voltando um pouco pro Cachimbo da Paz, você fala com muita autoridade sobre uma certa hipocrisia que existe a respeito da questão das drogas, né? Em geral. Eu queria saber de você, como você vê a questão da descriminalização das drogas e a situação da violência associada ao tráfico, assim, tem solução isso? Qual é o caminho? Pois é, cara, eu moro do lado da Rocinha há muitos anos mesmo, desde 98 na mesma casa e antes também já no bairro e também quando eu era criança já tinha morado ali dos 12 aos 15 anos e feito muita amizade com a galera do surf, do Cantão, que virou música também. E nessa época, já dos 12, 13 anos, tinha um amigo que era surf bodyboarder, o Night, virou traficante, sumiu da praia. Cadê o Night? Nunca mais veio não, ele entrou lá pro tráfico. O moleque era novinho, 14 anos ele devia ter. E ele virou traficante brabo e morreu cedo, muito cedo. E a gente sabe que policiais morrem, crianças grávidas, todo tipo de pessoas que não tem nada a ver com a história, o tempo inteiro. E a sociedade vai perdendo até a sensibilidade em relação a esses danos colaterais de uma guerra que não tem fim, não vai acabar assim. As armas são cada vez mais poderosas, a guerra vira guerra mesmo, já virou faz tempo. E acaba sendo um caminho atrativo para os jovens que não são
do crime, mas tem sempre aquela porta aberta para entrar, para começar a trabalhar, para começar a ajudar, começar a virar traficante. Enquanto em outros países, o mundo também ainda está muito atrasado em relação a isso, mas em alguns países já foi experimentado, já deu certo. Outro tratamento em relação à maconha, que é uma droga mais leve, que é uma coisa que pode ser comparada à bebida, com remédios, tudo que a gente já falava no Cachimbo da Paz 1, e que não precisava ser um tabu hoje em dia, como foi no tempo da minha avó, que ela realmente sentia um cheiro de maconha no primeiro andar lá dela, lá, e falava, maconheiros e tal, como se fosse uma coisa de um demônio, assim, maconheiros aqui. E a gente hoje já tem uma visão diferente, já existem remédios feitos da cannabis, as pessoas sabem que jornalistas, médicos, juízes, pessoas podem usar, e isso é uma opção delas, usar para relaxar, usar para se inspirar, seja o que for. Não é uma coisa tão assustadora, mas acaba sendo associada ao crime, associada à violência, associada a uma guerra, corrupção, tudo que é fruto disso, né? Então, essa música traz de novo essa reflexão e a gente fala do nosso atraso. O nosso atraso não está só nisso. Quando o velho cacique voltou à vida, ele viu que a sua aldeia tinha sido destruída, o cacique ficou mal. Viu muita gente fudida na cidade e no campo, buscando uma saída para a escravidão mental. Pessoas se agredindo e se matando por preconceito de gênero, etnia e por políticos que só davam risada. Era tanta ignorância, tanta intolerância, e ele como? Não estava entendendo nada. É aquela coisa que eu sinto no mundo de hoje, e acho que sempre senti, por isso comecei a fazer rap, que é de não me adequar, de não entender, cara, certas coisas que a gente não entende. E nesse álbum tem um pouco disso, do desabafo, às vezes até mais profundo, porque eu não entendo como a insensibilidade, a falta de escrúpulos, a mentira, o veneno podem tomar conta da humanidade de tal forma e a gente achar normal, pessoas que agridem, não é que ache normal, mas que aceite, de certa forma, ver agressões a autistas, por exemplo. Olha só o nível que a gente está. E, ao mesmo tempo, a gente questiona um pouco em outras letras aí a inteligência artificial que aumenta junto com a nossa estupidez e com o vazio, né? O vazio dos nossos pensamentos. A música Boca Seca, que eu comentei contigo antes de a gente começar, tem um pouco isso. É difícil de escrever, resumir, mas ela tem um pouco disso do mundo da imagem, do mundo das aparências, né? Que a gente vê que todo mundo querendo ser aprovado, sentir a aprovação do próximo, no like, no status, mas fica meio perdido até o que é felicidade, o que é sucesso. Sucesso na palavra assim, sucesso pessoal, sucesso, realização, motivação para viver, né? Então viajei aqui já bastante. Não, mas você não lembro nem onde a gente começou. Você mergulha nesse mundo, principalmente no topo do mundo, fundo do poço. Que aí eu acho uma música que toda celebridade fica a dica, tá? Toda celebridade deveria ouvir. Pois é. Porque assim, é um recado direto de quão fútil, quão descartável, quão sazonal. Até a reação do público, né? Até a história ali. Esfarela, assim, né, cara? De um jeito... Tem gente que perde a cabeça mesmo com sucesso, outros que estão querendo ficar famosos só pela fama, sem saber nem o que quer. Eu quero likes, eu quero ser famoso. Bem fútil, assim, a parada, assim, e até se perdem com isso. Uma expectativa de uma aprovação, de uma eu sei, uma carência, uma falta. Realmente acho que é uma falta de rumo na vida, assim. As pessoas às vezes querem só ser vistas, né? Mas só que às vezes o mais importante é você influenciar um grupo de amigos offline mesmo. Você pode ser uma pessoa que dá um exemplo bom, que você encoraja o teu amigo, que você não precisa nem ser famoso para isso. Todo mundo influencia alguém, todo mundo pode motivar outra pessoa, pode inspirar outra pessoa para o bem ou para o mal, né? Todos nós temos importância, não precisa ser famoso para isso. A nossa voz, as nossas atitudes, nossos gestos, eles contam muito. A gente muda o mundo na mudança da mente, na mudança de cada ambiente, de cada rua, de cada grupo, de cada
sua sala de aula, seu condomínio, seu grupo da igreja, o que for. As pessoas não precisam querer ser celebridade. Isso aí virou uma obsessão, né? Justamente. Ele nunca foi tão fácil ser celebridade. Pois é. Não precisa ter obra para ser celebridade. Agora, Gabriel, no seu disco você fala de meio ambiente, você fala de população indígena, você fala de cadeirante, você fala de vários assuntos de questões sociais, e para mim tem uma pergunta que é inevitável para você. Você sofreu muito nos 4 anos do governo anterior? Sofri, como assim? Eu como artista ou como artista, indivíduo, assim, cidadão? Como cidadão e artista, vai. Eu sofri, como sempre, a gente vê, mas antes até desse governo, cara, porque teve antes a polarização já vinha um pouco acirrada, né? Desde 2013. E eu já questionava isso. Acho que a música Sobrevivente, a música Tô Feliz, Matei o Presidente 2, eu tentava, que eu acredito ainda, que as pessoas podem dar tentar enxergar, cara, que os políticos, é difícil generalizar, mas que é um sistema de política tão podre no Brasil, tão corrupto e cheio de manias, né, já enraizadas ali, de parcerias que se fazem e tudo mais, que fica até ridículo o eleitor lá embaixo disso tudo se matar por causa desses caras. Enquanto na verdade num momento qualquer os antigos inimigos se aliam e se protegem e se beneficiam mutuamente de tudo isso, assim. Então, para mim é tão difícil que eu tentei em alguns momentos, em algumas letras, dar um toque, assim, falar. Aí tem Patriota Comunista, foi a última delas. Tem uma música chamada Um Só, que eu chamei o Maneva para gravar comigo, mas eu que compus, a banda Maneva, que eu adoro, e ela falava disso, de buscar um caminho, de buscar um entendimento, né? A minha visão é mais essa, assim. Então eu sofri mais com isso do que com qualquer coisa específica dos governantes, porque eles passam. Sim. E a gente fica. E a gente é uma nação, é um povo, é um país que é foda, que, porra, consegue juntar tantas culturas, tantos idiomas, né, regionais, tantas realidades diferentes, que tinha eu acreditava tanto numa coisa bonita da população brasileira, que a gente tem criatividade, tem esperança, tem força, tem garra, mas de repente eu me senti muito desapontado com nós mesmos, com essa a frieza, a intolerância, coisas ruins que vieram à tona. Ódio. Eu até fiz um vídeo uma vez falando disso, que viralizou de uma maneira imprevisível, assim, imprevista, que eu tava fazendo assim, só porque eu tava com a dor no peito, falando do ódio, até por causa do Big Brother, o excesso de coisa, de vontade de cancelar, de massacrar. Eu misturei alguns assuntos, falei de uma filha de um amigo meu que não falava mais com ele por causa de política, e falei, gente, vamos parar, por favor, cara, que é isso? Um desabafo meio louco, assim. E esse vídeo deu, sei lá, 16 milhões muitos milhões de views em redes somadas, assim. E também pessoas compartilhando no WhatsApp e tal. Eu senti que eu não era o único que estava pensando assim, falando, cara, pô, não precisava ser assim. Então, eu acho que ainda precisamos desse amadurecimento. Ainda é uma questão. Só para a gente ainda falar um pouco mais de Antídoto para Todo Tipo de Veneno, você já tem previsto uma temporada, um tour já para... Quando a gente vai ver show desse disco, cara? Sim, eu estou ensaiando, eu estou trabalhando duro com as letras novas, porque são difíceis, não vão todas para o show. A gente tem um show já com muitas músicas que é difícil tirar do show, então são importantes, são músicas que a galera gosta, são músicas marcantes, mas eu vou abrir espaço ali, num primeiro momento, para umas 5 músicas do álbum novo. Vou dar um jeito. E tem uns beats muito bons, tem umas coisas que vão ser muito boas no palco. Já no estúdio de ensaio para ouvir alto, a gente já tá curtindo muito com os músicos. Mas só fizemos 3 ensaios. Aí eu tô indo para Portugal agora, porque tô fazendo essa divulgação também, viajando aqui no Brasil um pouco, divulgando. Tem outros compromissos que já estavam firmados, vou fazer uma palestra, vou fazer um show, vou fazer um show em Portugal, vou divulgar o álbum, lançar o álbum em Portugal, e só vou poder ensaiar mais
na volta, mas isso tudo ainda... Ok, esse show em Portugal, então, vai ter um repertório com base na sua obra anterior. Não, a gente já experimenta... Já experimenta algumas. 2 ou 3 novas. Mas ainda não ensaiou bem tudo que eu quero fazer, os vídeos, tudo vai pra lançar a turnê ainda não, sabe? A galera que tá indo pra Portugal com você é a mesma que vai fazer os shows aqui no Brasil depois. Só que lá eu também tenho alguns músicos de lá que entram. Tem uma legal, banda híbrida. Porque são... Leva um gravador, hein? São músicos... Não, mas são músicos brasileiros que eram da minha banda mesmo e que resolveram ficar lá. Um de cada vez. Mas tem 3 histórias de músicos que tocavam comigo e a gente vai tanto pra lá que eles fazem amizades, tocam também, fazem um showzinho aqui e ali deles individualmente, são artistas também que compõem e tal. E de repente surge uma oportunidade, tem 4 histórias de pessoas que foram e acabaram em algum momento da vida resolvendo mudar pra lá. E então eu também aproveito para matar a saudade deles quando eu vou a Portugal. Então a gente tá com a turnê sim, não tá montada ainda, mas vai ser no verão, festivais, tudo com um show novo, já vai vir o show Antídoto para Todo Tipo de Veneno, e vai substituir uma turnê que dá pena também de encerrar, que é dos 25 anos do álbum Quebra-Cabeça, era o tema do show até agora, que era do caramba, a gente trouxe de volta Pra Onde Vai, músicas que eu adorava e que eu não cantava mais, eu e a Tábua, que eu ainda cantava às vezes, Sem Saúde, Em La Casa. Uma lembrança legal daquele álbum, que foi importante pra caramba, era o meu 3º álbum, 25 anos do... Porque nós dois somos de humanas, né, cara? Mas, pelas contas, você tá completando 30 anos e pelo menos que você dizem profecia, né? 30 pois anos aí na verdade... Não são 30 dias. 31 daquela do Matei o Presidente, pô, muito tempo. Essa música foi censurada pelo Collor, cara. Foi, mas aí não existia a censura oficial. Foi vetada ou qualquer coisa parecida, assim. Essa história é curiosa, mas no momento que eu mandei a música pra rádio RPC, era uma rádio grande do Rio, porque o cara do estúdio que fez a gravaçãozinha comigo lá, estúdio pequeno, conhecia o Eduardo Andos, que era o radialista corajoso que botou a música no ar. Uns 2, 3 dias depois, eles falaram: Gabriel, parabéns, você barrou a Madonna. Aí ninguém sabia quem era Gabriel o Pensador, o nome engraçado, Gabriel o Pensador. Ninguém via a cara do artista, não tinha Instagram, não tinha Face, não tinha nem e-mail, né? Eu mandava a fita cassete por correio. Se eu fosse mandar para alguém, tinha que mandar ou levar pessoalmente. Não tinha como enviar pela internet, né? Então, isso foi assim, um cara corajoso que botou no ar. E eu liguei para 2 ou 3, cara, acho que 2 ou 3 ou 3 ou 4 no máximo, pessoas que eu soube que um cara que era DJ de Vitória, que um cara de São Paulo, amigo, tudo boca a boca, que se eu mandar a música, ele tem uma rádio que ele vai tocar. Então eu sabia que tinha uns 2 ou 3 que poderiam tocar essa música em outras rádios, mas eu tinha prometido 2 semanas de exclusividade pra RPC. Quando ela tocou pra caramba, no 4º dia ali, eu já pedi pra cair pra 1 semana. Posso mandar pras outras rádios? Posso mandar? Pode mandar. Quando eu ia mandar, os caras falaram: não precisa mais mandar, não vai dar pra tocar. Eu falei: pô, não precisa mais mandar. Aí, de repente, no 5º dia, 6º dia, para de tocar na RPC. Eu tocava algumas vezes por dia. Aí o cara acabou me contando que o governo mandou uma nota pela Radiobras, o órgão que era o controlador das rádios, e por escrito mesmo, na cara de pau, ameaçando as rádios que tocassem essa música de receber uma devassa fiscal, uma ameaça podre, assim, vão sofrer uma devassa fiscal. E aí eu fui atrás da imprensa para denunciar essa censura. Aí eu fui na MTV, que estava nascendo, fui no JB, no Globo, no Dia, tudo que eu podia, os contatos que eu consegui lá com a minha mãe, falei: pô, mas vou bater na porta, tal, vou... Aí eu levava fitinha, sei lá, dei entrevistas. No JB fizeram uma matéria grande, entrevistaram o ministro da... do JB, cara. JB Saudade do JB, velho. É clássico. Minha mãe fez um livro sobre a história do JB. E eu vou ver se ela ainda tem, eu te mando. Sim, por favor. Você vai gostar. Porque ela entrevistou... Pra quem não sabe, JB é o Jornal do Brasil. Saudoso Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil. Ela entrevistou os grandes jornalistas, fotógrafos, pessoas importantes, e fez capítulos inspirados em capas marcantes e momentos da história. Foi bem legal o trabalho, um livrão bem pesquisado e tal. E aí, ela que também trabalhou lá, minha mãe é jornalista, né? A gente já falou aqui no começo dela, também trabalhou no JB. E começou no JB. Aí eu
levei nesses jornais. E nesse jornal ele conseguiu entrevistar o ministro da Justiça que assumiu a censura e foi aquilo. Mas eu tive que ralar ainda meses para conseguir uma gravadora, para ver o que ia acontecer, porque tinha grande chance de não acontecer nada. Censurou, morreu, me calaram mesmo. E eu não tinha uma fita demo de um álbum, eu tinha muito mais letra do que música. E até que foi engraçado que um dia eu mandei para EMI Music um monte de letra pro Jorge Davidson, que eu tinha contato dele, falei que ia mandar meu trabalho, mas de repente a secretária dele viu o fax saindo uma porrada de papel sem parar e achou que tinha enguiçado a máquina. Aí é que ela falou, pô, é pro Jorge, seu Jorge, que o Gabriel, o Pensador, o que é isso aqui? Aí ele, cara, mas não é assim, cara, você tem que arrumar uma banda, um DJ, alguma coisa, não é assim, com letras, né, isso aqui não é editora de livro, isso aqui é... E aí, mas acabei fazendo uma espécie de teste na Sony Music, com um estúdio mesmo, sem contrato ainda, para poder gravar 2 músicas, um estúdio bom, para a galera entender melhor e tal, e acabamos fechando um contrato lá. Esse é um problema que, inclusive, você relata em Profecia, que é essa coisa de ser pioneiro, né, cara? Ah, você é pioneiro numa cena que ninguém sabe. Você tem que explicar para as pessoas o que é rap. Você tem que explicar para as pessoas o que você faz. Né? Depois dá maior orgulho lembrar, né? Que a gente fez tanta coisa, invadia palco, invadia mesmo, pedia para cantar. Uma vez o cara cortou meu microfone. Quando a gente ia começar a cantar, ele soube que a gente ia fazer umas letras de protesto. E cortou mesmo. A gente entrou no palco para nada. Ficou lá, foi até lá, longe. E não tinha cachê, lógico. A gente pedia para cantar. E aí tá no palco, pô. Aí a gente entendeu que era isso. O cara cortou, não ia deixar cantar. Mudou de ideia. Tem um documentário que eu vi num festival que chama Inédit aqui em São Paulo, um documentário sobre a Chic Show, que era uma casa de show que tinha aqui em São Paulo nos anos 70, 80, 90, etc. Eu lembro, né? Que era bem de black music. O show do James Brown no Brasil, no Palmeiras, no caso, foi a Chic Show que trouxe e tal, etc. E aí tem as gerações que vêm se sucedendo ali. E chega a geração do hip hop e do rap, né? E os caras dos Racionais, que também tiveram que se impor para poder aparecer. Então, eu acompanhei isso de perto. Eu consegui, eu cheguei fácil. A vir aqui em show do Racionais, antes de eu lançar o Matei o Presidente, ou talvez essa música já estava rolando aqui, essa história no Rio, não sei. Mas antes de eu lançar o primeiro disco, com certeza. E eu encontrei, depois voltamos de metrô juntos. Eu e os Racionais, conversei muito com o KLJ, falei que eu fazia a letra também, que eu era do Rio, não sei o que, trocamos ideia, trocamos contato e tal. E eu vi essa correria de perto, começando, assim. Fui na São Bento, lá na estação. Aí, eu admiro demais, cara, essa galera que construiu esse caminho todo, né? Eu também ajudei do meu jeito lá. No Rio não tinha nada, no Rio não tinha... isso que eu ia perguntar, cara. Qual era a cena no Rio quando você surgiu, assim? No Rio, eu era um cara solitário que gostava de rap, fazia minhas letras. De repente, fui num cinema com um amigo meu que era meio roqueiro, meio fã de rap também. E a gente botou umas camisas, Public Enemy, alguma coisa, boné, e viu 2 ou 3 caras, o cinema vazio. O Boys in the Hood era o filme com Ice Cube atuando, né? O rapper Ice Cube. Cuba Gooding Jr. e tal. Esse aí. Sim, maravilhoso. Só que na época, assim, vazio o cinema. Aí o cara olhou a camisa e olha o cara com a camisa de Beast Boys, o outro... Aí viemos falar, pô, vocês conhecem rap? É mesmo, eu faço umas letras. Pô, eu também. Ah, não acredito. É mesmo, porque era com ET, assim. Não... Aí eu falei, pô, eu tô com um monte de letra, mas eu não tenho beat. Aí, pô, fala com fulano, que é o Tito, que tem uma bateria eletrônica, meu amigo, vou te indicar. Aí o Tito, que acabou cantando comigo na primeira turnê, na segunda inteira, o Tito rapper, mas ele tinha uma bateria eletrônica. Então era assim, ó, meia dúzia de pessoas. Aí eu acabei fazendo a música que foi censurada, acabei gravando o disco, as coisas começaram a acontecer. Aí, acho que eu já tinha lançado o disco, a música tocando na rádio, Retrato de um Playboy, a coisa, pô, as pessoas curiosas, rap, que é isso, rap? E aí eu soube que o MV Bill, que tinha um cara na Cidade de Deus, um jovem, que escrevia letras muito boas, e eram muito boas já mesmo. E aí a gente meio que resolveu criar uma associação, aproveitando a minha fama, né, o meu espaço, tentar criar algo mais consolidado, tipo um movimento e tal. Não deu muito certo como encontros semanais, não durou muito, mas assim eu conheci o Bill, eu criei o nome Associação Atitude Consciente. O Bill também foi pioneiro em criar um evento dentro da comunidade dele, que foi o CDD. Ele fez 2 edições e
O primeiro era a gente cantando em cima de mesa, juntou as mesinhas de escola, assim, e a gente em cima da mesa, cantando pra molecadinha. Vontade de realmente mostrar o que era rap pra pessoas que nunca tinham visto. E eu acabei conseguindo fazer isso em grande escala, Você cita através música, da TV né? Faustão, e mesmo sempre com todo o cuidado de dizer que eu não era o primeiro e que eu tinha outros fazendo também, que outros que já fizeram e tal. Sempre, claro, né? Mas eu sei que foi bem importante. Eu adorei saber dessa segunda ligação com o cinema, no caso do Boys in the Hood, porque nesse disco você cita Faça a Coisa Certa do Spike Lee, não, que começa com uma Beat pancada. Street. Também pensei que você ia falar do Beat Street, que eu falo começa do com filme. uma pancada do Public Enemy, Fight the Power, né? A abertura do filme é toda essa com a Rosie Pérez dançando com luva de boxe e tal. Você falou do Fight the Power e eu nem pensei, né? Porque eu cito o Spike Lee, mas quando você falou do cinema, eu pensei no Beat Street, que eu falo do filme que lá atrás, antes, porque o Spike Lee foi nessa época que eu já tava começando a querer fazer rap e tal. Tinha lá os meus 16 anos. Mas eu cito nessa letra, vamos lá, vou ter que cantar a estrofe inteira, né? A letra que você cita, Faça a Coisa Certa, ou o Beat Street? É a mesma. Eu falo assim... criança, se comporte que essa aula é importante de ciências e da experiência de quem chegou antes, é de história e lógica e vai cair na prova. Se não fosse a velha escola, nem existiria a nova. É óbvio, mas se quiser que eu explique, eu desenho com grafite parecido com o que eu vi no Beat Street. O filme... eu tinha só 10 anos e o ano era 84. Fiquei estupefato quando vi o DJ nos pratos. O fato é que eu pirei no movimento. Tentei até dançar, mas não sabia nem fazer o moinho de vento. Aos 11 eu já rimava, mas ainda passou um tempo até mostrar pra muita gente que o rap não é passatempo. Aquela parte complicada agora. E o tempo, quando passa... eu confundi. Pra mostrar que o rap não é passatempo. E enquanto o tempo passa, a gente encontra contratempos, mas a graça dessa vida é viver cada momento. E o tempo, quando passa, só traz arrependimento pra quem duvidou dos sonhos e não tentou 100%. Mas aí o Beat Street eu nem explico ali na letra, mas era um filme. Eu falo, um grafite parecido com o que eu vi no Beat Street. Então esse filme lá em 84 é que foi a chegada pra mim do hip hop. Passou no cinema no Brasil, mas também não me chamou muita atenção. Mas isso, pra mim, na minha vida, assim, o que veio de black music foi o Thriller, Michael Jackson, antes. Mas veio, assim, essa curiosidade com esses ritmos, com esses beats. O baile funk lá no Rio já trazia uns instrumentais, umas coisas. E aí veio esse filme. E esse filme, o personagem principal era um grafiteiro. E era do caralho o filme na época, pô. Gangues de break, disputa de gangues e tal, mas era na dança, no break. Rap, DJ, tudo, né? Os elementos do hip hop todos ali na história. E eu lembro que eu tentei realmente, que eu falei que eu não conseguia nem fazer o moinho de vento, que é o passo clássico do break, que eu tentava fazer, eu não conseguia dançar. E meus amigos, já alguns ali do prédio, coisa de criança, rodavam de cabeça, então eu fiquei mesmo fascinado. Até que virei pichador de muro, um pouco pela admiração pelo grafite, que é uma outra coisa. Sim. Mas eu fiquei mesmo encantado com aquilo. Aí foi nessa primeira vez que eu fiz que eu falei, às 11 eu já rimava, mas aí eu fiz umas musiquinhas, umas letrinhas e meio que parei. E fui surfar na Rocinha, no São Conrado, skate e tal. Meio que deixei a música meio adormecida, assim. Eu curtindo música, eu lembro que eu brincava na escola, rimando com os amigos, mas eu não tava assim, vou fazer música. Aí lá pelos 16... já nessa época do Fight the Power e tudo, as outras influências, aí eu abracei mesmo essa ideia. Porque não tocava, né, no Brasil. Não, aí tinha o Run DMC, Beastie Boys. O Run DMC, Walk This Way, né? Porque isso rolava. Um pouco na rádio, talvez, né? Que fizeram tinha alguma coisinha. Com o Aerosmith e tal, etc. E que é um petardo. Tinha os Fat Boys, cara, também lançaram um disco maravilhoso, uma versão maravilhosa de Sex Machine. Tinha alguma coisa de rádio, assim, mas não chamava atenção, né? Não chamava atenção. Não chamava atenção. Nosso tempo tá acabando, cara, tem algumas perguntas que chegaram no Instagram, as pessoas mandaram perguntas para você, mandaram duas, na verdade. A primeira, quais são as suas referências no Brasil? De música, na sua música, as referências brasileiras. Interessante. Com pouco tempo vai ser difícil, mas é porque eu, de criança, eu já percebi, assim, que eu gostava de músicas com letra. Então, se fosse minha mãe ou meu pai ouvindo músicas, podia ser Rita Lee, podia ser Gilberto Gil, eu gostava de ver as letras, sabe? E eu não me lembro de parar para prestar atenção
assim, na obra, curioso pra ver a obra, mas eu escutava uma música do Raul Seixas, eu achava, pô, que legal isso, sabe? E de repente, mais pra frente, conhecendo, como eu te falei, não, só do Brasil, né? Só do Brasil, tá. Eu lembro que o primeiro show que eu vi na vida foi dos Titãs, e aí teve uma época do Rock in Rio que falavam muito sobre música na mídia e tal, então aquilo, a vida de artista, de música, de show, aquele assunto me chamou mais atenção nessa época, eu tinha 11 anos, 12, mas aí tinha rock brasileiro num momento pós-ditadura, falando palavrão. Sim. Blitz, gostava da Blitz, de coisas com mais rima, com mais história. Letras como Legião Urbana, claro, né? O Faroeste Caboclo, o Eduardo e Mônica, principalmente esse tipo de letra. E aí, no Brasil, a gente também tem um outro lado de curioso, que eu sempre gostei do Partido Alto, samba, porque também tem as crônicas das histórias da comunidade, do dia a dia da cidade. O Luiz Gonzaga, quando eu conheci, me apaixonei pela beleza poética de escrever uma outra realidade. A musicalidade também adoro musicalidade nordestina. E aí por aí vai, como referências de coisas mais clássicas assim, tem a MPB toda, né? Do Chico, quando eu conheci um pouco mais velho já para ouvir, para prestar mais atenção nas letras desses caras, grandes poetas da MPB, do Gonzaguinha e todos. E aí misturando com muita coisa de fora, reggae, aí que não foi a pergunta, mas reggae, hip hop e outras coisas de fora, quando eu já entendia inglês também. Foi uma salada bem interessante aí, né? E aí poderia falar de outros artistas mais jovens, mas eu acho que isso aí já deu pra pegar um pouco. E aí, cara, por fim, na verdade, uma pergunta pede pra você dar uma palhinha de algum trecho, de alguma composição que você acha legal do disco novo. Boa. Se eu tiver direito a um pedido firme e forte. O Firme e Forte. Cara, o Firme e Forte é a letra que eu fiz depois do show de Praia Grande. Essa eu não vou conseguir. Fui fazer um show no litoral paulista, o ginásio lotado, muita gente na pista, a entrada era franca, hip hop era o tema, tinha break, batalha, grafite, zero problema, jovem, velho e criança, todo mundo na paz, muita gente chegada cada vez mais, quem chegava dançava, quem não dançava cantava, e quem cansava sentava na arquibancada lá atrás, até consegui um pouquinho, mas isso aqui é só a introdução, a história é bem maluca, assim, bem legal. É um teaser. Pra galera ouvir lá nas plataformas, o álbum acabou de sair, tô contando assim com o maior orgulho, maior alegria de uma novidade que saiu do forno agora. E antes de encerrar, eu falei de alguns convidados, mas eu queria destacar o Black Alien, que também, a gente falou do pioneirismo, do hip hop das antigas, e ele tá aí na cena também há 30 anos, é o Gustavo Black Alien, que foi do Planet Hemp também, e ele é um cara ímpar, assim, na maneira de falar de temas mais pessoais. Ele é bem franco e muito poético, muito... Então ele também botou lá, quando eu cheguei, isso era tudo mato, agora é tudo grama e eles pisam de sapato. É uma honra você não gostar de mim, achar que eu sou estranho, que o meu som é ruim. Ele tirou onda na nossa música, Nunca Tenha Medo. Essa também já tem clipe, já tá no YouTube, para convidar a galera toda a conhecer os meus clipes, das outras coisas que a gente falou hoje aqui também, mas principalmente das coisas que vem por aí do álbum novo. Cachimbo da Paz 2 e Nunca Tenha Medo já tem clipe lá no canal. E o álbum 12 faixas disponíveis aí nas plataformas digitais. Gabriel, meu caro, muito obrigado pelo seu tempo, pela generosidade também, de compartilhar com a gente essas histórias. Faltou a sua canja também. Não, vamos no final, vamos encerrar com... Não, por favor. Eu te ajudo. Na frente, eu ouvi uma vez e gostei, é uma letra curta, eu já peguei algumas frases, vou tentar acompanhar, vamos encerrar assim, vai. Eu tava explicando pro Gabriel, né, a gente tá na nossa sede aqui no Itaim, é um bairro de São Paulo muito movimentado, em que é muito complicado atravessar a rua. Às vezes você passa um minuto tentando atravessar a rua, achar uma brecha assim, e aí eu fiquei com medo de ser atropelado aqui, né? E aí eu peguei e comecei a rimar, brincando, não com o nível de excelência que esse sujeito faz, né? E aí, com todo respeito, assim, né, vou pedir licença e desculpa, porque eu não sou um cantor como o Gabriel. Mas ficou maneiro. Mas assim, veja só que triste fim, fui morrer atropelado lá no Itaim. Uma Range Rover passou sobre mim, na João Cachoeira com a Joaquim. Me abriu no meio feito amendoim, arrancou meus braços que nem pebolim, me deixou mais chato que disco do Queen, jogaram o meu corpo nem me boi mirim. Só me encontraram com cheiro ruim, enquanto um urubu comia o meu rim. E agora São Pedro foi pra cá que eu vim, desculpe aparecer todo zoado assim. Aí, boa.
Valeu, viu? Tá vendo? Eu cantando isso na frente do Gabriel, eu não tenho noção. O bom de a gente ter uma certa idade, a gente perde a noção e tá tudo liberado. Que isso, uma prazer. Mas esse foi uma honra, né? Mais essa entrevista de Isto É Gente, assim, e a gente volta tentando trazer gente tão bacana quanto esse cara que a gente conversou aqui hoje. Prazer estar aqui com vocês, prazer estar junto mais uma vez. Obrigado, hein? Valeu. Galera.